Grandes coisas estão por vir. Deus é fiel. Deus não falha e jamais falhará. O Senhor tem um plano perfeito de vitória para esta igreja. O Senhor tem um plano perfeito de vitória para a tua vida. Ele não nos uniu em vão. Ele não nos chamou em vão. Pelo contrário, o nome do Senhor será glorificado através desta obra, através desta igreja, através da tua vida, através da tua família. Você está no centro da vontade de Deus. Você está dentro do plano perfeito de vitória que Deus tem para a tua vida. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Nada saiu fora do controle de Deus. Deus jamais perde o controle de alguma coisa. Jamais. Ele continua no poder. Ele continua no governo. Amém? E Ele governa este lugar. Ele governa a nossa vida. Eu amo estar aqui na casa do Pai junto com os meus irmãos. E nós vamos então para a nossa terceira noite de consagração. Amém? Pastora, vamos dar início então àquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus quer nos moldar nesta noite. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas aqui. Palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, no lugar de honra: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado. Amém? Desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, para consagrar todo o nosso viver a Ti. Estamos aqui para aprender com a Tua Palavra, aprender com o Teu Espírito, para sermos de fato uma igreja nesta terra, para sermos de fato a igreja de Jesus nesta terra. Porque entendemos, ó Deus, a necessidade de aprender. Entendemos a necessidade, ó Senhor, de Te ouvir os Teus ensinamentos para que possamos praticá-los, para que possamos desenvolver, Senhor, o nosso chamado como igreja de Cristo nesta terra. Há uma grande necessidade, Jesus, de aprendizado. E é o que nós Te pedimos nesta noite. Que o Senhor nos capacite mais e mais com a Tua sabedoria.
Que o Senhor nos molde, ó Deus, cada vez mais com aquilo que nós devemos exercer e executar em Teu nome nesta terra, para que o Teu nome seja glorificado, Jesus, através da nossa vida. Pois sabemos, ó Deus, que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas a Tua palavra diz que peçamos ao dono da seara, que envie ceifeiros. E aqui estou, ó Deus, juntamente com os meus irmãos neste momento, nesta noite de consagração, para pedir a Deus que nesta igreja sejam formados os ceifeiros que o Senhor já enviou e aqueles que vão chegar. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para a seara. O Senhor nos chamou para a seara, porque é grande. Muitos precisam ouvir a verdade. Muitos precisam da verdade, Deus, porque estão sofrendo neste momento. Muitos precisam daquilo que nós um dia já recebemos, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos a levar esta verdade como o Senhor deseja, como deve ser de fato feito, como deve ser transmitida, com sabedoria, com inteligência, com firmeza, com preparação, para que possamos, ó Deus, mostrar a todos que nos pedirem a razão da nossa esperança, mostrar a certeza e a convicção daquilo que falamos e daquilo que vivemos. Por isso, eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use nesta noite, mais uma vez, para trazer ao teu povo, e também, ó Deus, a minha própria vida, a minha família, esta capacitação, ó Deus, para podermos, de fato, caminhar como igreja nesta terra e agradar o teu coração, Senhor. Fazer aquilo que te agrada, fazer aquilo que o Senhor tem prazer, Pai, de chamar de minha igreja. Que assim se manifeste neste lugar, Jesus. Que se manifeste em nossas vidas. Que se levante aqui os ceifeiros, que eu creio que já estão aqui. O Senhor chamou, porque são ceifeiros. E que se manifeste, ó Deus, a colheita através destes ceifeiros. E que aqueles que estão por vir, que adentrem por estas portas, em nome de Jesus. Amém, amém. E todos os ceifeiros digam amém. Glória a Deus. Obrigado, meu filho Vinícius, meu amado, minha amada, bendita esposa, pastora Daniele. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Jesus, ovelhas do pastoreio do bom pastor, homens e mulheres salvos, e salvos para sempre. Aqueles que não têm medo da morte, porque já herdaram a vida eterna. Nós temos um chamado para sermos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós temos um chamado para sermos embaixadores de esperança. Embaixadores do Deus da esperança. Então, meus amados, o Senhor está nos ensinando, Ele já começou a nos ensinar pela primeira noite de consagração, agora nós estamos na terceira. E nós entendemos que há uma necessidade
de sermos preparados, porque para se falar de Jesus não se pode falar de qualquer jeito. Para se falar de um Deus que é Rei de reis, que é Senhor de senhores, não se fala de qualquer jeito. Precisa ter conhecimento, precisa estar preparado. O Senhor nos falou aqui a respeito de situações de enfermidades, de visitas a enfermos, a doentes, a hospitais. O Senhor nos falou de visitas a presos, encarcerados. E nós precisamos amadurecer tudo que o Senhor nos falou, tudo que Ele nos ensinou. Em Romanos 15, versículo 13, diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então nós servimos ao Deus da esperança, amém? E através de nossa vida, este Deus leva a esperança a outros corações. Então as pessoas, elas necessitam da esperança que há em Cristo Jesus. Elas necessitam deste Deus da esperança. Isso é a verdade, amado. Isso é a verdade, ouça. Pode ser que a pessoa não queira este Deus neste momento. Mas vai chegar um momento que ela vai desejar. E este momento normalmente é quando esta pessoa está no fundo do poço. Normalmente, quando a pessoa está no fundo do poço, quando ela já não vê mais saída, quando não tem mais para onde ir, não tem mais para onde olhar, ninguém está estendendo as mãos a ela, ela aceita este Deus da esperança. Quando elas estão enfrentando uma dificuldade, estão em meio a uma doença, estão num momento desfavorável na sua própria vida, o Deus da esperança está ali para lhes abraçar. E é através da nossa vida. É através de mim, é através de você. Aquilo que eu sempre digo, quando a pessoa não quer ouvir, não adianta falar. A pessoa não quer, não dê pérolas aos porcos. Isso não sou eu quem digo, foi o Senhor quem disse. Mas quando a pessoa quer, se doe. Se doe. E se doe. Assim como Jesus se doou por nós. Amém? 1 de Pedro 3, versículos 15 e 16 diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu tenho que estar sempre preparado. Amado, eu tenho que ter a palavra nos meus lábios para toda e qualquer tipo de situação. Isso é estar preparado. Não é somente dizer Jesus te ama. Não, Jesus tem um plano para a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Não, isso não é estar preparado. Desculpe. Mas nós somos uma igreja madura. Igreja de adultos, não de crianças, não de meninos. E por isso é necessário entender a necessidade de estar preparado na palavra de Deus. Eu preciso abrir os meus lábios com sabedoria. E essa sabedoria precisa gerar fruto no coração daquele que me ouve. Amém? Versículo 16 diz: Fazendo-o todavia com mansidão e temor. Mansidão e temor. Eu preciso entender isso.
que se eu vou dar a palavra a alguém que precisa, que está no fundo do poço, eu tenho que dar com mansidão e temor. Com boa consciência. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, a base do cristianismo, igreja, é o amor ao próximo. A base de seguir Cristo, de viver o Evangelho, é o amor ao próximo. E isso tem que ser manifestado dia a dia através da nossa vida e do nosso viver. Esse amor ao próximo começa onde, pastor? Dentro do lar. Dentro de nossas casas. A manifestação do amor, do respeito, da consideração, da gratidão. Por quê? Não adianta, amados, e Deus sabe de todas as coisas, eu querer manifestar amor ao próximo, sabe, me importar com o meu próximo fora de casa, e dentro de casa eu não dou a mínima para quem vive comigo. Eu não estou me importando com quem vive comigo. Eu não estou nem um pouco preocupado com quem vive comigo. Então, como eu posso dizer que isso é amor ao próximo? Não. Isso é uma hipocrisia, é uma falsidade, é se perfazer de algo para mostrar para alguém. E Deus vê todas as coisas. De Deus não se esconde nada. Então, esse amor ao próximo tem que ser diariamente na nossa vida, a começar por aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então eu preciso manifestar isso, o respeito, a consideração, a gratidão. Mas a pessoa não quer me escutar. Amém, amado? Mas a respeite. Respeite ela. Amém? Respeite, tenha consideração. Tenha consideração com ela. Não é? A Bíblia diz, comandarão dois juntos se um não está de acordo. Não tem como andar junto, mas respeitar tem como. Amém? Glória a Deus por isso. Por quê? Nós conhecemos o nosso Deus. E sabemos que o nosso Deus é amor. Em 1 João 4,8 está escrito, aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Então nós temos um chamado para reproduzir o amor de Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem se cansar. Nós temos uma missão de sermos consoladores, de sermos pacificadores. E várias são as situações que necessitam do socorro espiritual. E quem vai poder socorrer alguém espiritualmente? Quem é espiritual. Só quem é espiritual, amado. Um carnal vai socorrer espiritualmente alguém? Não pode, ele afunda mais um pouco a pessoa. Então, são N as situações que necessitam. Por exemplo, uma pessoa no momento com uma instabilidade emocional. Acontece algo contrário na vida da pessoa, a pessoa perde o chão, entra em desespero. O que você faz? Você entra em desespero junto com ela? Você tem que ter uma palavra. Você tem que ter o consolo. Você tem que apresentar o equilíbrio. Amém? Alguém da família, por exemplo, doente. O que você faz? Que palavra você tem? Uma pessoa às vezes conhecida,
está passando por uma situação difícil com uma enfermidade, um momento onde há morte de fato, acontece de alguém morrer e é próximo a você ou é da família, qual que é o teu posicionamento? Qual que é a tua postura? Qual que é a tua palavra? Que palavra você tem ali diante daquela situação para aqueles que estão ali sem chão? Aqueles que precisam do Deus da esperança. Então, uma situação às vezes de um funeral, às vezes acontece e você tem que ir no funeral. Como é que você se porta no funeral? Não, eu vou lá perto lá, né, da pessoa que está lá sendo velada lá, não sei, está lá. Eu vou, sento e fico. E lá eu fico. Sepultou, vou embora. Você temperou o quê? Que você é sal da terra. Você iluminou o caminho de quem? Porque você é a luz do mundo. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Então você trata de mandar essa timidez embora. Por quê? Porque você é embaixador em nome de Cristo. Então ali estão pessoas que precisam de uma palavra. Estão pessoas... Muitos às vezes vão estar revoltados, não vão às vezes querer ouvir nada, mas muitos vão estar atentos para ouvir o que vai sair da tua boca. Porque você fala que você é crente. Você fala que você serve o Deus da Bíblia. E essas pessoas não conhecem a Bíblia. A maioria não conhece a Bíblia. E o mais perto da Bíblia que elas vão chegar é perto de você. E você se cala, como que elas vão ouvir falar de Deus? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, amados, é chegado um tempo da igreja despertar. Todos nós. Não, a função é do pastor isso aí. Não. Eu estou aqui respondendo o meu chamado aqui. E lá fora eu tenho o mesmo chamado que você. Aqui eu estou respondendo o meu chamado de trazer para a tua vida aquilo que Deus quer nos ensinar, quer nos falar. E Ele assim decidiu, Ele determinou. Glória a Deus por isso. Me sinto muito bem com isso. Sou feliz e honrado por poder estar aqui falando com a tua vida em nome de Jesus. Mas lá fora, o chamado é igual, amado. O chamado é igual, nós somos ceifeiros. Eu não sou um ceifeiro maior. Somos iguais. Então nós precisamos entender isso. Às vezes uma pessoa que está passando, amado, por um momento de desemprego, está numa situação difícil, uma situação financeira difícil, está sem rumo, está sem norte, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Às vezes é uma situação de violência física ou mesmo moral dentro de um lar, dentro de uma casa, de uma família. E isso chega ao teu conhecimento, o que você faz? Qual que é a tua postura? O que é que você fala? Às vezes é um acidente, um desastre, uma tragédia que acontece. E uma situação que às vezes é necessário dar uma notícia a uma família. Tudo isso são situações que, se não houver a esperança que vem do nosso Deus, que é o Deus da esperança, amados, as pessoas desabam. As pessoas desabam. Eu conheço pessoas que, quando receberam a notícia que estavam com uma doença
grave, que estavam com câncer, elas morreram. E não foi o câncer que matou. Foi o baque da notícia. A pessoa infartou. A pessoa teve um infarto fulminante. Então, se a pessoa ali que vai transmitir, não souber, sabe, transmitir com a esperança que há em Cristo Jesus, amado, pode acontecer uma tragédia. Então nós precisamos estar preparados. Preparados. Porque lidar com uma vida não é lidar com qualquer coisa, com um objeto. É uma vida. É lidar com algo precioso, preciosíssimo aos olhos do Senhor. Então, aquele que é chamado por Deus deve entender que ele precisa estar sempre pronto para entrar na brecha. Ele precisa estar atento e ligado a toda a situação e compreender que ele é instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. Então, o Senhor, amados, Ele quer que a sua igreja brilhe nesta terra. O Senhor quer que a sua igreja transmita este poder, esta glória. E nós estamos aqui para isso. Para levar ao mundo aí fora o amor de Cristo. Com sabedoria, com decência, com ordem, com poder. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto delicado. Um assunto, porém, muito sério. Que também merece toda a importância. Porque nós temos visto isso aumentar, crescer, e pouco a igreja atuar. E nós precisamos então aprender, receber o entendimento de como nós vamos intervir diante dessa situação. Que situação, pastor? Na questão escolar. Na questão, amados, da escola hoje, nos dias atuais. Como assim, pastor? Amado, é necessário, é importante saber se posicionar diante de situações que a escola hoje apresenta para um aluno. Por exemplo, o meu filho, eu não mando ele para a escola para aprender a fazer sexo. Não. Mas ele vai para a escola e aprende a fazer sexo. O que eu tenho que fazer? Eu sou crente. Eu tenho que destruir as fortalezas que são colocadas na mente dele na escola. Eu não mando minha filha para a escola para aprender a respeito de ideologia de gênero. Não. Mas a escola não me respeita. E a escola planta isso na mente da minha filha. E o que eu tenho que fazer? Ter o cuidado de destruir tudo que o diabo plantou na escola, na mente da minha filha.
Não, está indo para a escola, olha que belezinha. Um professor crente precisa se posicionar como crente dentro da sala de aula. Um aluno crente precisa se posicionar como crente dentro da sala de aula. Um inspetor de aluno, um líder dentro da escola, se é crente, precisa se portar, se posicionar como crente dentro da escola. Vai ser perseguido. Jesus não foi? Que persigam, então, por causa de Jesus. Infelizmente, amados, os nossos filhos são obrigados a aprenderem isso que eu acabei de dizer. Sexo, ideologia de gênero, coisas relacionadas à linguagem LGBT. Há tantas coisas que não edificam em nada para uma vida profissional. Então as escolas que teriam que ser o quê? Algo educador, não é? Trazer ensino para as crianças, hoje elas trazem o quê? Doutrina. É um centro de doutrinação. Porque as escolas, amados, no mínimo teriam que ser bilíngue. No mínimo. Aqui no Brasil, as escolas teriam que ser, no mínimo, bilíngue. Os nossos filhos teriam que falar uma outra língua fluente. Seja lá o espanhol, o inglês, não sei. Mas tem inglês lá, então fala para o seu filho falar inglês com você. Desculpa, mas tem uma matéria lá para tampar o buraco. E vou além. Algo que isso sempre teve no meu coração, isso eu sempre pensei diante de Deus e sempre questionei. Deveria haver a inclusão do ensino bíblico dentro das escolas. Porque temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se não há ensino da palavra de Deus, como se vai ter sabedoria? Se há espaço para ensinar os valores LGBT, que são enfiados goela abaixo, por que não há espaço para ensinar os valores bíblicos? Por que não se pode falar da Bíblia numa escola? Então as escolas de hoje, amados, elas se transformaram em uma doutrinação ideológica. Estão aí as escolas com partido. Triste de se ver. Triste de se ver. O que antes se ensinava moral e cívica. Eu fui dessa época. Creio que alguns aqui também foram. Hoje, infelizmente, induz a criança, o jovem, a ser um revoltado. A agredir os pais. Não, você não precisa obedecer pai e mãe. Não, você é dono de si. Você é dono da sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Agredir os professores. Se o professor dá uma nota baixa, ele pode ir lá e dar um soco na cara do professor. Por que deu uma nota baixa para ele? E aí depois vem os direitos humanos. Fala, olha, ele tem o direito de se manifestar. Ele tem o direito de expor os seus pensamentos. Amado, tudo isso tem acontecido por quê? Por causa da doutrinação ideológica. É muito fácil, e hoje está estampado nas redes sociais, vídeos mostrando isso. O aluno se levanta simplesmente, chega na cara do professor, dá um murro, dá um soco na cara do professor. Ele tem o direito de se expressar porque ele é jovem. Mas direitos humanos devem ser para humanos direitos.
direitos humanos não é para o humano que é errado. Esse é o meu pensamento. Direitos humanos devem proteger o humano direito. O humano que faz a coisa correta. Agora, vem os direitos humanos a proteger aquele que faz a coisa errada. Então, a gente vê que os valores estão totalmente invertidos. E nós vamos fazer o quê, igreja? Nos calar? Nós vamos ver tudo isso pacificamente, tranquilamente. Ah, não é comigo, não está me afetando em nada, deixa lá que se exploda. Não é isso que Jesus quer. Nós temos percebido isso pelos ensinamentos, pela palavra. Porque Deus nos coloca em situações para que possamos falar da verdade. Para que possamos dizer ao mundo que há um caminho reto, que há um caminho bom, que há um caminho digno, um caminho excelente, que deve ser seguido por todos. Sabemos que há aqueles que não são da mesma semente, não vão seguir mesmo, mas, amados, há muitas boas sementes no meio lá do povo, seguindo o caminho torto, porque ainda não vieram para o lado de cá. Estão lá perecendo, não é? Envolvidos com esta anarquia, porque ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, por causa da doutrinação ideológica, se deu início a um monte de projetos de leis descaracterizando o modelo escolar e vir a ser o que é hoje em dia. A criança vai para a escola para aprender a fazer sexo. A criança vai para a escola e é induzida a decidir se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. Na escola. Um lugar que era, no meu pensamento, era para aprender matemática, português, geografia, ciências, história, física, química, biologia. Aprender coisas que edificam. Mas o diabo, amado, arquitetou, o diabo armou uma armadilha tão certeira, visando a base da nossa sociedade, que são as crianças. As crianças é a base da sociedade. Porque conforme cresce a criança, é conforme a sociedade vai se portar. Então, se a criança não cresce no caminho em que ela deve andar, a sociedade é destruída, distorcida, pervertida, corrompida. Então, as noções de gênero, a opção sexual, sabe? A ideologia de gênero, as preferências políticas, partidárias. Amado, isso não é a função de escola. Isso não é a função da escola. Então, mediante a tais fatos, começa a faltar o quê? O equilíbrio em um determinado assunto. Professores que começam a promover as suas próprias preferências dentro da sala de aula. Induzindo os alunos, seduzindo os alunos naquilo que eles acham ser o correto. Há tempos atrás, na movimentação que teve das escolas, me parece que quando teve aí o comentário que o nosso presidente iria reduzir a verba para as universidades,
O que aconteceu? Muitos professores prometeram nota para os alunos se os alunos fossem para a rua. Vai para a rua que eu vou dar nota. Ou seja, manifestando o quê? A preferência partidária. Então eles violam a liberdade de consciência e de crença do aluno. E o que era para ser uma escola educadora tem se tornado uma escola doutrinadora. E isso é muito sério, mas a gente precisa acordar para isso. Os nossos filhos estão frequentando escola. Os nossos filhos vão frequentar faculdade, universidade. Alguns jovens aqui estão frequentando, já frequentaram. O que a mente está recebendo? Como a mente de um filho de Deus, em meio a lobos, está se portando e está permanecendo? Porque uma coisa eu digo, amados, nós somos luz e sal da terra, onde quer que estejamos. E o diabo sabe disso. E o diabo ele vai fazer de tudo para nos arrastar de novo para o lado dele. Não se iluda. Ah, o diabo não me quer mais não. Não, o diabo quer sim. O diabo quer que você corrompa os teus pensamentos e passe a pensar como o mundo está pensando. A se portar como o mundo está se portando. Porque, infelizmente, hoje nós vemos muitos crentes seguindo o curso do mundo. É ou não é? Tanto faz, não, é assim mesmo. Ah, hoje em dia, é isso. Hoje em dia, não tem nada a ver. Porque Deus é amor. Mas é justiça. Então, amados, eu, pastor Emílio, 44 anos, para a glória do Senhor, fiz este mês que passou, né? Porque hoje é dia 1º de junho, então fiz o mês que passou, de maio. 44 anos, eu fui do tempo. Olha que eu sou novo, tá? Mas eu fui de um tempo, eu peguei esse tempo. Diz que antes era mais ainda, né? Mas eu peguei, acho que o finalzinho de uma escola que educava. Uma escola, mano, que ensinava as crianças o que era ter educação e respeito. Eu fui de um tempo, amado, que para entrar na sala de aula, não sei se hoje é assim ainda, se faz fila em total silêncio. E se caminha para a sala de aula em total silêncio. E quando se entra na sala para esperar o professor, não sentava não. Era assim, ó. Mãozinha para trás, de pé do lado da carteira. A hora que o professor entrava, cumprimentava, o professor falava, pode sentar, e sentava. É hoje assim? É assim, Vinícius? Hoje? Não é? Já entra e já vai sentando? Por quê? Porque o professor era a autoridade. No meu tempo, amados, o professor era autoridade, era visto como autoridade, era respeitado como autoridade. Ai de um aluno que tentasse levantar a voz para um professor. No meu tempo, ele ia para a diretoria e tomava castigo lá. E chegava em casa, apanhava do pai e da mãe. Porque eu apanhei. Eu apanhei, amado. Não por desrespeitar, professor, mas uma reclamação que eu tive de uma reunião de pais. Seu filho fala demais. Seu filho fala muito. Não fica quieto.
Cheguei em casa, mano, tomei uma surra de cinta. Falou, eu que tenha mais uma reclamação tua na escola. Dali pra frente eu, ó, fechei a boca. Ué, obedece quem tem juízo. Não é? Falei, eu apanhar de novo? Não vou. Mas por quê? Porque era um tempo, amado, em que a gente aprendia a ser educado. Aprendia a respeitar as pessoas. Então, aprendia em casa e somava na escola. Não é que a escola estava lá para nos educar, não. A educação recebia em casa. Só que a escola levava ali na rédea curta. Para quê? Para a criança crescer com caráter. Estão entendendo? Então, no meu tempo, amados, o meu pai, para me corrigir, ou corrigir os meus irmãos, ele não precisava falar uma palavra. Ele não precisava falar uma palavra. Estava na mesa, conversando. Alguma coisa acontecia, meu pai só levantava o olho. Minha esposa fala que eu sou assim lá em casa. Os meus olhos falam. A Maria, ela sai, dependendo, ela para, ou ela sai correndo, só de eu olhar. Por quê? Porque tem o respeito. Tem o respeito. Hoje, você vê filho discutindo com o pai e com a mãe. Se meus filhos começarem a discutir comigo ou com a minha esposa. A gente vê filho debatendo com o pai e com a mãe como se fosse o mesmo nível. Não há mais o respeito que se tinha, que se era ensinado antigamente. Por isso, a igreja tem que entrar nessa brecha com as nossas crianças, ensinando, amado, a ter um respeito. Então, aqui a gente ensina o respeito. Aí, lá na tua casa, você tem que mantê-lo. Por quê? Na escola, você tem que saber que lá ela não vai repreender ter respeito, não. Então, aqui na igreja, está recebendo, cultiva lá na tua casa. E não permita, mano, teu filho querer debater com você ou discutir algum assunto com você. As crianças têm que saber quem é a autoridade. Se é o professor que é a autoridade. Se é o diretor de escola, é o diretor de escola. Se é o pai, é o pai. Se é a mãe, é a mãe. Não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entender. Não, não. Isso aí é anarquia. Isso aí é doutrinação de Satanás. É o nosso dever, amado. É o dever da igreja. Destruir a armadilha do diabo em nossas crianças. Isso é muito sério, tá? Por quê? Isso não vai parar. Essa armadilha de Satanás, ela vai continuar. Então, quantos nós pudermos alcançar para ensinarmos os valores morais, ensinarmos os valores bíblicos, os valores construtivos, nós temos que fazer. Amém? Tenha a oportunidade de resgatar, resgate, amado. Nós estamos atravessando um momento de crise moral no nosso país. Isso é fato. As palavras de baixo calão estão na boca das crianças, nas escolas, como algo normal. Eu vejo, amado, as pessoas saindo, as crianças saindo da escola, passando em frente ao meu trabalho. Eu fico, amado, eu fico vermelho de vergonha de ouvir o que as crianças falam, que está na boca das crianças. Sabe, como trata as meninas, sem nenhum respeito. Os nossos valores não são os valores do mundo. Por isso, eu não aceito, eu condeno totalmente, mano. Eu condeno totalmente. Então, a nossa responsabilidade ela é sagrada. Muitos não vão entender.
Muitos vão criticar, muitos vão perseguir, muitos vão chamar de quadrado, vão dizer, olha lá, o que ele está querendo mudar o mundo? Amado, eu não estou querendo mudar o mundo, nada. Eu só quero viver aquilo que Deus manda eu viver. Eu e a minha família. Então, assim, se querem viver lá do jeito dele, tudo bem, mas não venha querer interferir o meu modo de vida. Não quer ouvir o que eu tenho para falar? Tudo bem, não vou obrigar ninguém a ouvir aquilo que eu tenho para falar. Eu vou falar para quem quer ouvir. Só que eu não sou obrigado a ouvir aquilo que eles querem falar. Porque eles querem enfiar a goela abaixo. Quando uma criança cresce sem conhecer os valores de Deus, ela vai ser guiada pelos valores do mundo. Se uma criança cresce longe da igreja, amado, fora da igreja, ela vai ser ensinada pelo diabo. Isso você pode escrever. Ah, não, mas não tem perigo. Amado, é o diabo que vai ser o professor. Sem os valores de Deus não há vida. Sem os valores de Deus não há bom futuro. O diálogo entre pais e filhos é fundamental para saber o que está se passando na mente dos seus filhos. O que eles têm aprendido na sala de aula. Não é somente perguntar, e aí, como é que foi a aula? Tudo bem? Não, tem que ter diálogo. O que você aprendeu? Mostra para mim. O que é que você escreveu aqui? O que é que está na cartilha aqui? É necessário, amado, o diálogo. E vou dizer, amado, a criança chegou num determinado momento que já está lá na escola aprendendo sobre sexo. Você tem que entrar. Você pai, você mãe. Se já chegou para ti a informação que a escola já deu uma entrada nesse assunto, você vai chamar teu filho, tua filha e falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Pastor, eu não consigo. Vai conseguir. Precisa de ajuda pastoral? Estamos aqui para te ajudar. Por quê? Ou você ensina ou o diabo ensina. Ou você mostra que isso que está sendo ensinado lá é um caminho torto, pervertido, que não tem a aprovação de Deus, não tem a bênção de Deus, e você mostra o caminho certo, dizendo que o sexo é para quem é casado, para quem tem a bênção do Senhor. Ou então o diabo vai pintar e bordar com a vida do seu filho. Então, nós não podemos, nos esconder. Se tem que falar do assunto, é constrangedor, mas é algo que tem que ser falado, porque a Bíblia fala do assunto. Ah, não, vai crescer aí, eu também cresci, meus pais nunca falaram nada. Amado, eu fui destruído pelo mundo. O diabo pintou e bordou com a minha vida. Graças a Deus que eu aprendi. A partir dos 33 anos, mas até os 33 anos só tomei paulada. Então poupe a vida do seu filho. Poupe a vida da sua filha. Se já tenha a introdução pela escola desses assuntos, ideologia de gênero. Ah, eu tenho um negocinho aqui, mas eu não gosto desse negocinho aqui, eu vou cortar fora, porque eu sou menina. Que isso? Ué, na escola fala isso, faz isso mesmo. É assim que você vai se sentir bem? Então faz isso. Vai lá, muda o nome. É ou não é, amados? Na escola vai ser assim. Na escola vai dar todo o apoio. A turminha da escola vai dar todo o apoio. Ai, toma aí uns hormônios aí para criar peitinho. Aí depois você usa um sutiã. Menina, vai ser uma verdadeira menina. Amados, o diabo não está brincando de ser diabo.
E as pessoas estão, sabe, recebendo esses assuntos, essas coisas, como se fosse normal. Então, Jesus está dizendo, minha igreja, vocês precisam se portar como igreja. Olha, o mal se corta pela raiz. Não adianta, sabe, cortar um pedacinho. Ou vamos podar aqui, só essa ponta aqui. Não, é pela raiz. Mal se corta pela raiz. As nossas crianças, os nossos filhos, precisam ter as suas mentes blindadas pela palavra de Jesus. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Converse abertamente com seus filhos, lhes mostrando o que é certo e o que é errado. Se já tem a noção do entendimento, amado, não tenha medo de conversar. Quem é evangélico e está inserido no ambiente educacional, não importa o que ele seja, se é aluno, se é professor, se é diretor, se é inspetor, não importa. Se ele está inserido, ele não deve ter medo de falar de Jesus. Pastor, mas se eu falar de Jesus lá na escola, vão me apedrejar. Amados, se é por amor de Jesus, deixe que te apedrejem. Porque querem a todo custo, amados, destruir a família cristã. E quem vai defender? Quem vai lutar a favor da família cristã? Somos nós. Somos nós que vamos lutar. E vamos lutar corajosamente. Quem defende os valores contrários a Deus, vem a público e fala destemidamente o que quer e o que pensa? É ou não é? Sem poupar palavras? E eu e você, amados, fomos postos neste mundo para defender os valores de Deus. Então assim, eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente. Não, Jesus sabe, mas ninguém sabe que você é crente. Porque você não abre a boca para falar de Jesus, você vê uma situação errada, você fica de boa. Amado, por que você acha que tem um monte de gente que me odeia? Cá entre nós. Aqui em Pão Sul tem um monte de gente que me odeia. Tem um monte de gente que saiu aqui da igreja e me odeia. Por quê? Porque eu passei a mão na cabeça? Não, porque eu dei no meio do pecado. Eu não dei no meio da ovelha, eu dei no meio do pecado. Mas a ovelha quer o pecado, então vai. E eu não me importo. Porque mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. E eu não quero igreja cheia aqui de pessoas bajuladas pelo pastor. Eu quero igreja com ovelhas que temem a Deus e sabem onde foram plantadas por Cristo. E que estão aqui para aprender como tem que se portar lá no mundo. Porque falar que é crente, mas tem um monte de gente aí falando que é crente. Mas eu quero ver se portar como crente. Eu quero ver as atitudes de crente diante de uma situação. Isso que eu quero ver. E é isso que Jesus também quer ver. Por isso ele veio falar conosco nesta noite dessa situação. Pastor, mas a igreja é homofóbica? De jeito nenhum. Nós não somos homofóbicos. Nós não discriminamos ninguém. Pode entrar por essas portas aqui, amado. Casal de gays, sentar para assistir o culto. E aí?
Ó, por favor, se retirem, que aqui não é o lugar de vocês. Vou fazer isso? De forma alguma, seja bem-vindo. Receba o amor de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se Jesus está trazendo, há esperança. Vinde a mim como estás. Ah, não, pera aí, vamos ter que conversar lá, porque vocês vão ter que um sentar numa ponta, outro ter que sentar no outro. Vocês não vão poder ficar de mão dada aqui durante o culto. É assim que nós vamos fazer? Não. Então, pode muito bem entrar duas, né? Um casal de lésbica aqui, de mão dada, sentar para ouvir o culto. Pode ou não pode? E o que a igreja vai fazer? Ah, eu não vou nem cumprimentar. É isso que vai fazer? Não. A igreja vai manifestar o amor de Cristo. Sejam bem-vindos. Recebam o amor de Cristo. E vamos ouvir a verdade, amado. Eu não vou poupar. De jeito nenhum. Mas vou manifestar o amor. Estão entendendo? Então, é assim que nós temos que nos portar lá fora. E ela, ixi, tem um monte de crente assim. Hã? Olha torto. Falei, ixi, olha lá, o homem beijando outro homem lá. E olha lá a mulher beijando outra mulher. Amado, eu escuto isso direto de pessoas. Sabe, parece que é ET, né? É um extraterrestre. Coisa. É pecado? É pecado. Mas nós não andávamos no pecado? Hã? Jesus não nos resgatou? Então Jesus pode resgatar também uma pessoa dessa. E como que Jesus vai resgatar? Com a gente tacando pedra? Com a igreja apontando, acusando, recriminando, condenando, dizendo que vai para o inferno? É o que as igrejas estão fazendo aí. É ou não é? As igrejas estão fazendo isso, falando que vão para o inferno. Não, amados. Não. Jesus é amor. Vinde a mim como estais. E receba o amor de Cristo. Agora, a igreja tem um posicionamento em relação ao assunto. Aceita? Não, não aceitamos. Mas a igreja está totalmente de portas abertas para receber quem quer ouvir aquilo que Deus fala aqui. Porque hoje, amados, hoje a escola discute descriminalização das drogas, é ou não é? O livre aborto, o sexo livre, sem dizer as portas abertas para o álcool. Festas e festas, não é, regadas a álcool. E os jovens aí vão até em coma alcoólico para os hospitais. Então nós, evangélicos, temos um compromisso muito grande com os nossos filhos nos dias atuais e não podemos fugir desta guerra. Que é de Deus, que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não o toca, mas nós temos que entender a nossa parte, entender o nosso compromisso nessa luta. Nós temos que saber dizer ao jovem os efeitos do álcool, os efeitos das drogas, aquilo que vai acarretar para a sua vida, o sexo ilícito, o sexo que não tem a aprovação de Deus, aquilo que pode trazer para a sua vida
aquilo que pode gerar na sua vida, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que a palavra de Deus diz a respeito desses assuntos, nós temos que estar preparados para poder conversar com os nossos filhos e com os jovens. Amém? A igreja de Jesus, amados, ela está na terra para pregar a verdade. Isso é o princípio, é a base. Jesus instituiu a sua igreja para pregar a verdade que liberta. Então, a igreja ela é de Deus. E ela zela pela palavra de Deus. Então, aqui nós não somos contra alguém. De forma alguma. Aqui nós pregamos a palavra de Deus e amamos aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Ou nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Tudo se resume nisso. Em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então aqui nós precisamos entender o quê? Não, eu já estou levando meus filhos para a igreja, já estão aprendendo o caminho do Senhor, estão lá na escolinha, estão fazendo lição, estão falando da Bíblia, estão lendo a Bíblia, estão falando de Jesus, já estão aprendendo o caminho que deve andar. Ok. Mas precisam ter o caminho que eles têm aprendido na escola, destruído de suas mentes dentro de casa. Porque aqui eles aprendem a palavra de Deus. Amém? E esses pontos que as pessoas falam abertamente aí fora, a igreja não vai falar abertamente com as crianças. Quem vai falar são os pais. Estão entendendo? Quem vai falar são os pais. Então é responsabilidade dos pais falar esses pontos que precisam ser destruídos das mentes das nossas crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mostrar para ela o que é certo e o que é errado. Aquilo que ela está aprendendo na escola hoje é uma doutrinação. E nós oramos a Deus para que a escola volte a ser escola. Que a escola volte a ser escola. E eu oro, amados, para que seja inserido o ensino bíblico dentro das escolas. Para que se aprenda por todas as crianças o temor do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Por mais esta noite, ó Deus, onde nos reunimos para consagrar a nossa vida a ti, Senhor. Através do ensinamento, através do conhecimento, através, Jesus, desta maravilhosa mensagem que o Senhor nos trouxe. Para crescermos na tua graça e no teu conhecimento. Entender, ó Deus, aquilo que tem acontecido à nossa volta. Entender aquilo que está acontecendo nos nossos dias. E como nós devemos nos portar diante de tais situações. Como nós devemos nos posicionar como cristãos.
como crentes em Jesus, como filhos de Deus nesta terra, Senhor, para manifestar o teu amor e ao mesmo tempo, Senhor, destruir as armadilhas do diabo. Destruir, Senhor, o pecado na vida, Senhor, dos teus filhos que ainda jazem em trevas, ó Pai. Senhor, te peço, ó Deus, pela sabedoria, pela inteligência, pela ousadia, para que a tua igreja, Senhor, se mova nesta terra como o Senhor deseja. Que ela venha, Jesus, a se colocar, ó Deus, de fato como luz nesta terra, como sal para dar o tempero. Pai amado e bendito, Senhor, que a tua palavra tenha o livre curso através de nossas vidas, Pai. Que a tua palavra, Senhor, tenha o livre curso através dos nossos lábios, Senhor. E que ela frutifique para ti, ó Deus, resgatando os teus filhos, Senhor, do império das trevas. Senhor, eu oro, Deus, pelos nossos filhos, pelas crianças desta igreja, Senhor, pedindo, Deus, a tua proteção, para que as suas mentes, ó Deus, sejam blindadas, que os pensamentos, ó Deus, sejam blindados pela tua mente, Senhor, a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, e nós oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos nossos filhos, Senhor, para que eles sejam em todo o tempo guardados por ti de todo mal, Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, todo intento maligno contra os nossos filhos. Nós repreendemos, ó Deus, toda arma forjada contra os nossos filhos, contra as crianças desta igreja, porque elas crescerão em conhecimento, elas crescerão na tua graça, elas crescerão, ó Deus, sendo ensinadas no caminho em que elas devem andar, conhecendo o bem e o mal, discernindo o bem e o mal, entendendo, Senhor, o certo e o errado. Nada, Jesus, nada, Senhor, de mal sucederá na vida dos nossos filhos. Assim eu declaro, Pai, que nenhum mal sucederá na vida, Senhor, das crianças desta igreja, porque está escrito que não serão de poucos dias. O Senhor as responderá antes mesmo que clamem. Elas terão visões, profetizarão em teu nome, Senhor. Jesus, eu recebo, Senhor, a tua bênção, Senhor, para a vida dos nossos filhos, Pai. Jesus, nós não aceitamos, Senhor, de modo algum, estes pensamentos contrários, de valores contrários, adentrarem, Senhor, na mente dos nossos filhos, Pai. Jamais, Senhor, jamais, sejam os pensamentos de ideologia, de gênero, pensamentos, ó Deus, de sexualidade, pensamentos, ó Deus, até mesmo, Senhor, de depressão, Senhor. Nós rechaçamos em nome de Jesus todos os pensamentos contrários de tristeza que levam uma criança a ter os pensamentos totalmente distorcidos da tua vontade, do teu querer. Nós rechaçamos agora, Senhor, todo o poder das trevas, em nome de Jesus Cristo. Diabo, pega a tua bagagem e saia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Satanás, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus
que você pegue o que é teu e bata em retirada, porque nós somos livres pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Somos livres pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós estamos, Senhor, alicerçados na verdade, alicerçados no teu poder, para destruir todo o poder das trevas, que lá na cruz já foi aniquilado. Deus amado e bendito, eu recebo, Senhor, vida longa para todos os nossos filhos, as crianças desta igreja, os jovens desta igreja. Recebo vida longa, prosperidade, saúde perfeita, sucesso, vida próspera, ó Deus. Assim eu oro, Jesus. Crianças e jovens, sejam eles meninos, entendendo o seu papel como meninos, como homens que serão um dia, respeitando o sexo oposto, respeitando as meninas, tratando com respeito. Da mesma forma, as meninas que um dia serão mulheres, que elas entendam o se guardar diante do Senhor e esperar no Senhor, para que tenham uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada. Jesus, eu profetizo, Senhor, jovens santos nesta igreja, crianças santas nesta igreja, que amam te servir, que amam a tua palavra, que no ambiente escolar professam o teu nome, Jesus. Professa o teu nome sem medo, sem vergonha nenhuma, sem nenhuma timidez. Jovens ousados na fé, que conhecem o Deus que servem aqui. Crianças que levam o teu nome, Jesus, por onde quer que passem, que testemunham o teu poder. Assim eu oro, Jesus. Assim eu oro pela tua igreja, pelas crianças que aqui estão, Senhor. Declarando, Deus, que todas elas, Senhor, vieram a este mundo com um propósito santo. Todas elas, Senhor, vieram enviadas por ti, Senhor, com um desígnio grandioso de te servir, de te adorar, de testemunhar o teu poder em todas as áreas de suas vidas, Pai. Assim, Jesus, eu oro, Pai. Senhor, os jovens desta igreja, os jovens, os adolescentes desta igreja, Senhor, que o teu amor, o teu consolo, Jesus, que a tua paz reine em vossos corações, Senhor. Que o teu nome, Jesus, seja o suficiente enquanto eles aguardam. Enquanto eles aguardam, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Que eles venham se fortalecer em Ti a cada dia. E se alegrar em Ti a cada dia, Senhor. Sendo o Senhor a suficiência de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, sustenta, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Sustenta, Senhor, os nossos filhos, nossas crianças, e nos dá a sabedoria, o poder, a autoridade, o discernimento para educá-las, criá-las, ó Deus, e ensiná-las no caminho em que elas devem andar, para que jamais, Senhor, se desviem dele. Assim nós oramos e já recebemos em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor.